Você já ouviu a história de Moisés, o homem que abriu o mar, que falou com Deus, que libertou um povo inteiro da escravidão, mas existe uma parte dessa história que quase ninguém te conta. Algo que não está nas pregações, algo que aconteceu no silêncio do deserto e que por pouco destruiu todo o plano de Deus. Hoje você vai descobrir o segredo escondido no deserto de Moisés. E talvez descubra que esse mesmo deserto pode ser o que você está vivendo agora. Imagine a cena. Você tem 80 anos, está exilado, sozinho, esquecido. Carrega nas mãos o peso de um erro, um passado que ninguém perdoou. Moisés havia matado um homem. Foi rejeitado pelos seus irmãos. Fugiu para longe de tudo. Agora ele pastoreia ovelhas no meio do nada, sem amigos, sem propósito, sem direção. Você olha para essa vida e pensa: acabou, é o fim. Mas não, era o início. O início de uma história que mudaria para sempre o destino de uma nação. Mas antes disso, Moisés precisaria enfrentar o maior inimigo que já conheceu, ele mesmo. No capítulo 3 do livro de Êxodo, a Bíblia nos conta que Moisés está pastoreando o rebanho de seu sogro quando algo extraordinário acontece. Uma sarça, um arbusto no meio do deserto pega fogo. Mas tem algo estranho. A chama não se apaga e a planta não se consome. É uma visão que desafia a lógica. Moisés, movido pela curiosidade, se aproxima. E é do meio daquela luz, daquela chama que não destrói, que vem uma voz que muda tudo. A voz de Deus diz: Moisés, Moisés. E continua: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ali, naquele momento, começa o chamado de Moisés. Deus revela seu plano: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E quem ele escolheu para essa missão impossível? Aquele pastor de 80 anos, exilado e esquecido. Mas o detalhe que quase todo mundo esquece, a parte que muitas vezes pulamos na história, é esta. Antes do milagre da libertação, veio o teste da resistência. Antes da vara que abriria o mar, veio a voz que tremia de medo. Deus o chama, mas Moisés resiste. Ele não aceita de primeira. Ele duvida. Ele questiona. Ele tenta fugir da responsabilidade. A primeira desculpa: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Em outras palavras, Deus, o Senhor, escolheu a pessoa errada. Eu sou um ninguém. Ele se sentia pequeno, desqualificado, sem autoridade. Ele estava olhando para seu passado, para seus erros, e não para o poder de quem o estava chamando. Mas Deus responde: eu estarei com você. Moisés não se convence. Ele apresenta uma segunda objeção. Mas, quando eu chegar aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Ele estava inseguro, com medo de não ser levado a sério. E Deus, com uma paciência incrível, revela seu nome: eu sou o que sou. Uma declaração de poder e eternidade. Mas Moisés continua. A terceira desculpa: e se eles não acreditarem em mim, nem me ouvirem e disserem: o Senhor não lhe apareceu? O medo da rejeição era paralisante. E Deus, novamente, lhe dá ferramentas. Ele transforma a vara de Moisés em uma serpente. Ele faz sua mão ficar leprosa e depois a cura. Ele promete sinais visíveis para que o povo acredite. Ele estava capacitando Moisés em cada passo. Você pensaria que agora ele estaria pronto, certo? Mas não. Vem a quarta tentativa de recusa, e talvez a mais pessoal de todas. Ah, Senhor, eu nunca fui bom de palavra. Sou pesado de boca e de língua. Moisés ataca a si mesmo, sua própria capacidade de comunicação. Ele está dizendo: eu não tenho o dom, eu não sei falar, eu não sou a pessoa certa para convencer um rei e um povo. E é nesse ponto que a história tem uma virada crucial. O texto diz:
Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Sim, você ouviu direito. Deus ficou irado. Mas não foi por causa da dúvida, foi porque Moisés, mesmo depois de todas as garantias, de todas as provas do poder divino, ainda se recusava a acreditar. O maior inimigo de Moisés não era o poderoso Faraó, não eram os exércitos do Egito. O maior inimigo de Moisés era o medo dentro dele. O verdadeiro deserto não era apenas um lugar geográfico de areia e solidão. O deserto era um espelho. Ali, longe de tudo e de todos, Moisés foi forçado a olhar para dentro de si mesmo. No silêncio das areias, Deus estava esculpindo um líder. Na solidão, ele estava reconstruindo a identidade de um homem que se via como um fracassado. O deserto não desqualificou Moisés. O deserto o preparou. Cada vento forte, cada noite fria, cada dia de espera e monotonia foi o treinamento para o seu propósito. O tempo que ele passou como um pastor anônimo não foi tempo perdido. Foi na simplicidade de guiar ovelhas que ele aprendeu a ter paciência. Foi na vastidão do nada que ele aprendeu a depender de algo maior que ele. Aquele lugar de fuga se transformou em um lugar de encontro. O deserto não serve só para a gente se esconder. Ele serve para a gente se confrontar. Agora pense na sua vida. Pense no seu deserto. Talvez seja um deserto profissional, onde você se sente estagnado, sem propósito. Talvez seja um deserto emocional, um período de solidão ou de luto. Talvez seja um deserto espiritual, onde suas orações parecem não passar do teto. Quantas vezes você também duvidou do seu chamado? Quantas vezes você olhou para si mesmo e se sentiu pequeno demais, sem voz, sem forças para a missão que tem pela frente? Quantas vezes você deu desculpas, assim como Moisés? Eu não sou bom o suficiente. Ninguém vai me ouvir. Eu não tenho os recursos necessários. E se esse silêncio que você está vivendo agora for o treinamento da sua alma? E se essa aparente falta de direção for, na verdade, o lugar onde Deus está te preparando para algo muito maior? Moisés não foi chamado apesar de seu erro, apesar de seu passado. Ele foi chamado por causa dele, porque só quem já esteve no fundo do poço entende o que é ser levantado. Só quem já se sentiu perdido sabe o valor de encontrar um caminho. A sua fraqueza não desqualifica o chamado de Deus. Pelo contrário, é nela que o poder dele se aperfeiçoa. O grande segredo escondido no deserto de Moisés é este: Deus continua chamando, mesmo quando resistimos. Ele continua acreditando em nós, mesmo quando nós já desistimos de nós mesmos. A jornada de Moisés nos ensina que o processo de preparação é tão importante quanto o propósito final. Aquele homem que gaguejava de medo diante de uma sarça em chamas se tornaria o homem que falaria face a face com Deus. O pastor de ovelhas se tornaria o libertador de uma nação. Se essa história falou com você hoje, é porque talvez o seu deserto ainda não tenha acabado. E é também porque Deus ainda não desistiu de você. Cada desafio, cada momento de dúvida é parte da sua preparação. Não despreze o seu deserto. É lá que Deus está forjando o seu caráter e te preparando para os milagres que virão. Então, se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também está atravessando um deserto e precisa se lembrar que o propósito pode até se calar por um tempo, mas ele nunca morre. Deixe o seu like para nos ajudar a levar essa mensagem mais longe. Se inscreva no canal e ative o sino para continuar essa jornada conosco pelas grandes histórias da Bíblia. No nosso próximo episódio, vamos mergulhar na vida de Davi. Você vai descobrir como o homem, segundo o coração de Deus, quase perdeu tudo por causa de um erro que quase ninguém comenta. Clique aqui na playlist para não perder nada. E continue nessa travessia com a gente. Porque cada história da Bíblia carrega um chamado para a sua vida também. Obrigado por assistir e até a próxima.